Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diário. Eu agradeço a todos que têm deixado um like, que têm feito comentários, que têm compartilhado esse canal. Que o Senhor abençoe e que o Senhor continue mostrando a vocês o caminho da salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Hoje nós estamos aqui em Juízes capítulo 10, voltando a mostrar aquele povo de Israel que novamente se corrompeu, mas novamente se voltou ao Senhor. É sempre assim, toda vez que eles se sentiam um pouco mais à vontade, eles abandonavam ao Senhor e iam servir outros deuses. Mas quando a coisa apertava, eles sabiam exatamente a quem recorrer, e é o Senhor, o único misericordioso, que todas as vezes que você, mesmo tendo feito escolhas erradas, se volta para ele, ele tem misericórdia e te dá livramento. Aqui diz que após a morte de Abimeleque, que a gente viu no capítulo anterior, levanta-se para libertar Israel um homem da tribo de Sacar chamado Tolá. E ele liderou aquele povo por 23 anos. Até aí estava tudo bem. Depois dele veio Jair. Olha que interessante o nome Jair, é um membro da tribo de Gileade e ele reina sobre Israel por 22 anos. Então, 23 de Tolá e 22 de Jair. Ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos e que governavam e tinham autoridade sobre 30 cidades, que até hoje são chamados de povoados de Jair e ficam em Gileade. Mas depois da morte do Jair, parece ter tido um tempo que parece ter sido um tempo de paz. O povo torna a servir aos deuses, aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, ao deus de Moabe, os deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. Olha que mistura que eles fizeram, começaram a servir os deuses de todos aqueles povos ao redor deles. E como os israelitas deixaram de prestar culto ao Senhor, a ira do Senhor se acendeu contra eles e Deus os entregou na mão dos filisteus, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Se você está humilhado por alguém, oprimido, procure ver se você tem prestado cultos ao Senhor, se você tem adorado o Deus verdadeiro de Israel, se você tem frequentado sua comunidade, se você tem regularmente ido aos cultos, se você tem buscado meditar nessa palavra, se você tem orado, louvado ao Senhor, jejuado, se você deixou de fazer essas coisas, saiba que muito da opressão que está vindo sobre a sua vida tem as raízes nessa sua atitude de deixar de louvar e adorar o Senhor. Por 18 anos eles os oprimiram. Os amonitas cruzaram o Jordão para lutar contra Judá, Benjamim e Efraim, o que causou uma grande angústia entre o povo de Israel. E como sempre acontecia, quando isso acontecia, eles lembravam e voltavam a clamar ao Senhor, reconhecendo seu pecado, voltando-se ao Deus que os podia livrar, ao que o Senhor respondeu a eles: clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Versículo 14. Coisa terrível ouvir isso do Senhor. Clama aí para o seu Deus de pedra, seu Deus de barro, suas deusas, seus santos, e deixe de clamar ao Senhor para ver o que acontece. Os israelitas então dizem: nós pecamos. Faz conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Versículo 15. E eles se desfizeram daqueles deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Sabe o que aconteceu? O Senhor não pôde mais resistir e suportar os sofrimentos que estavam sendo infligidos ao seu povo Israel. Versículo 16. Os amonitas então acampam em Gileade e os israelitas acampam em Mispa. E os líderes de Gileade dizem: quem iniciar o ataque será o chefe dos que vivem em Gileade. Aprenda então com esse capítulo a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor quando seus inimigos te cercarem, te oprimirem e se voltarem contra você. Faça isso, ainda que você tenha pecado contra o Senhor, porque nós pecamos
normalmente, mas não mais com a mesma frequência de antes, porque agora, conhecendo ao Senhor, os nossos pecados vão ficando cada dia mais distantes de nós. Glória e honra ao Senhor por isso. Deixando-o pelos deuses e prazeres desse mundo, saiba que se você clamar, se você buscar verdadeiramente ao Senhor, Ele vai se compadecer de você, Ele vai voltar, Ele vai te dar vitória em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, essa vitória foi garantida a você. E a posição de rei sobre todos os deuses dessa terra está garantida no nome de Jesus. Então, pegue suas armas espirituais, vá para a luta e seja coroado rei, seja o dono da sua própria vida. Não se deixe dominar pelos vícios, não se deixe dominar pelas imundícies desse mundo e pelo pecado que tão de perto nos rodeia. Vá para Jesus e seja completamente liberto de todo pecado. Aleluia! Então vamos continuar. Vamos ver como que o Senhor vai dar a vitória aos seus. No próximo capítulo, Juízes, capítulo 11, vai falar de um guerreiro poderoso. Em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com a espada